Oi, bem-vindos a mais um episódio do nosso Vozes Delas. E se o primeiro episódio dessa segunda temporada fez vocês refletirem, aguardem, porque o que vem por aí vai mexer ainda mais com vocês. O Vozes Delas dá voz a mulheres que fazem acontecer, que ocupam lugares, que transformam. Hoje nossa convidada fez muito disso e vocês vão conhecer um pouco dessa história. E quando as mulheres elas fazem acontecer, elas fazem com coragem, com atitude, com estratégia. E isso não reflete só nelas, não. Isso ecoa para muitas mulheres. E vocês vão ver como essa mulher fez com que o trabalho dela tocasse muita gente e tocasse a gente. Por isso que ela está aqui hoje. E eu tô com a minha host, sempre lindíssima, Raíza Bittencourt. Oi, gente. A gente está aqui em mais um novo episódio com a entrevistada maravilhosa. Mas antes disso, curte, comenta. Isso faz com que esse material chegue para mais pessoas. E vamos à nossa convidada, Lizzy, nascida e criada em Pelotas, do Rio Grande do Sul. A nossa primeira convidada que é fora da Bahia. É verdade, ó. Então já está estreando aí. Lizzy teve uma carreira executiva, passou muitos anos na Microsoft, no Google. E tem uma experiência vasta aí nessa área, mas resolveu trocar, foi convidada para a Secretaria do Estado, né, Lizzy? E, assim, não é uma coisa banal você chegar lá, né? Os dados mostram que nós somos minorias nas secretarias, então acho que 70% das secretarias aí do Brasil são ocupadas por homens. E as mulheres que assumem também são mulheres mais velhas. E você, muito nova, já ocupando esse lugar. Conta pra gente um pouquinho da sua carreira, quem você é, como foi chegar aí onde você chegou. E seja muito bem-vinda. Obrigada. Agora eu já posso, né? Obrigada, gurias. Gurias, gente, o sotaque delicioso. Gurias, ela já chegou já aqui, cheguei. Energia. Oi, gurias. Não, mas é um prazer, Raíssa, Ju, assim, bom demais estar com vocês no Vozes Delas. Eu que acredito no poder da representatividade, no poder de mulheres, inspirando mulheres, apoiando mulheres, dando plataformas, acho que como que a gente está fazendo aqui. Hoje eu tenho a honra de servir como secretária extraordinária de inclusão digital e apoio às políticas de equidade do governo do estado do Rio Grande do Sul. Gente, enorme. A gente falou, Lizzy, você pode falar o nome da secretaria? E eu falo que o nome da secretaria é proporcional ao que de responsabilidade a gente tem, né? Eu sou a segunda mulher negra secretária de Estado na história do Rio Grande do Sul. Eu sou uma mulher gaúcha, eu sou uma mulher de axé e acho que isso permeia tudo que eu construo, ter vindo de grandes empresas de tecnologia, então ter largado uma carreira executiva para realmente transformar socialmente o quinto maior estado do Brasil. Então acho que na secretaria especificamente, quando a gente fala de mulheres, a gente cuida de políticas de inclusão digital, empreendedorismo e atenção especial a populações vulneráveis e minorizadas. E aí eu olho mulheres vítimas de violência, mulheres atingidas pelos desastres climáticos, e a gente tem aí, num governo que tem o maior número de mulheres na história do Rio Grande do Sul, que legal. Muito competitivo, mostrado o poder das alianças femininas para transformar, né, nesse momento tão difícil que a gente passou no pós-enchente. Mas feliz demais de estar aqui com vocês. A gente também. Lizzy, eu quero saber como foi essa trajetória até você chegar lá. Conta um pouquinho pra gente como foi essas experiências no Google, na Microsoft. Foram grandes empresas antes de você abrir mão desse mundo, que é um outro mundo, para vir para fazer essa insanidade, ganhar mal, se incomodar bastante, viajar mais do que eu imaginava que eu ia viajar. E assim, muitas barreiras também, né? Muito. Quando você entra no governo público, o ritmo é diferente das coisas. Do nada ficou baiana essa gaúcha. Nossa. Acho que primeiro, falando de mulheres, eu venho de uma linhagem de mulheres muito fortes, né? A gente teve há pouco tempo o Dia das Avós. Eu sou filha de 2 mulheres que foram protagonistas em suas famílias. A minha avó paterna ficou viúva com 5 filhos para criar. A minha avó materna foi a primeira a fazer faculdade, então uma pedagoga, alfabetizadora, de periferia, nome de rua, por tanta gente que ela inspirou. E aí quando eu falo da minha mãe, gurias, o povo fala assim, gente, minha mãe tem 2 pós-doutorados. É uma coisa meio louca, assim. Minha mãe é arquiteta, tem mestrado, especialização em química, doutorado em engenharia, pós-doutorado em engenharia e um patrimônio material. Então, o estudo, a educação sempre foi uma plataforma para alavancar isso. Então, os meus pais, eles não influenciaram. Meu pai é bombeiro, advogado bacharel em direito. Disseram assim, a gente não vai dizer o que você tem que fazer.
A gente vai te apoiar no que você quiser fazer. E eu fui fazer direito por acidente. Não porque eu queria ser psicóloga. Eu acho que saúde mental, a gente faz terapia para lidar com quem não faz. É bem isso. É bem isso. É Com bem certeza. isso. Mas falando de carreira de tecnologia, acho que a gente falar de mulheres, né, de ter planejamento, acho que você tem um foco. Eu queria trabalhar em vendas numa multinacional e trabalhar em São Paulo. A gente que não é do eixo Rio-São Paulo sabe que antigamente as coisas aconteciam lá, que às vezes a gente tem que sair da nossa terra para prosperar, para construir uma história e quem sabe depois voltar, né, como a gente ainda faz hoje aqui nesse podcast. E aí eu fui morar em Moçambique, eu morei no continente africano. Que delícia. Trabalhei numa ONG, já trabalhei em tudo que é setor, agora eu posso dizer que não me escapou nada. Moçambique me tornou uma ativista de gênero. Lá ainda se paga dote, a mulher é propriedade do homem. E aí eu voltei pro meu país e disse, eu não quero não, eu quero ser CEO. E virei trainee na Microsoft, fiquei lá durante 6 anos como executiva de vendas, e aí começou essa marca de onde estão as mulheres? Onde estão as pessoas negras? Onde estão as pessoas fora do eixo Rio de São Paulo? Onde estão os jovens? E muito disso me fez ver o que eu posso fazer para transformar esse meio, além de reclamar. E aí eu cofundei algumas iniciativas que alavancaram essas minorias no ambiente corporativo, muito através do que a gente está fazendo, de representatividade. Porque na vida eu acredito que a gente só sonha com o que a gente vê. Isso. Se eu te vejo na dança dos famosos, se eu te vejo aqui falando, se eu vejo uma pessoa como eu, secretária de Estado, eu começo a olhar. Eu acho que é um caminho para mim. É possível. Vai ser difícil para um caramba, mas vai dar certo. E acho que a minha trajetória é isso, assim, é o improvável, com uma qualificação técnica que a gente não pode deixar de estudar, com bons aliados e ótimas alianças, e acho que me atirando, né? Meio que dizendo sim, até o governador me ligar e falar, vem aqui ser secretária de Estado. Eu não sabia nem como é que funcionava, não tenho ideia. Mas assim, esse convite, até você se surpreendeu. Olha, se eu falasse pra vocês, tem várias entrevistas minhas de anos antes dizendo assim, Deus me livre trabalhar no governo, isso é um horror, eu só vou voltar pro Rio Grande do Sul morta, porque eu fiquei traumatizada, porque esse estado me fez mal, porque eu quero uma carreira internacional, quero morar nos Estados Unidos, lá, lá, lá. A pandemia veio e fez assim, toma, fica em casa. E aí eu tive que ressignificar, então num pós-pandemia eu tava desenhando pra ir morar nos Estados Unidos, existe um visto. Aí a hora da qualificação técnica, a hora de ajudar a nossa audiência. Se você é famoso como a gente, você pode ter um visto americano que chama habilidades especiais. Então, os Estados Unidos entendem que você tem um talento único no mundo, que você pode morar lá e eles bancam teu visto. E eu tava aplicando, você tem que fazer um caso para falar, olha, eu sou realmente especial. E vai para lá. E eu comecei a fazer o visto para morar lá, e o Eduardo me mandou uma mensagem, Eduardo Leite, no caso, meu chefe. Oi, Elise, é o Eduardo Leite. Eu, tipo, golpe do Pix, sim ou não? Sim ou com certeza? Eu quero falar contigo. Falei, adoro conversar, gente. Adoro. Vamos lá. E eu achei que ele ia me convidar para ser secretária da Justiça, Direitos Humanos, pautas mais relacionadas à diversidade que eu não queria mais. Mas uma marca da minha carreira é que se eu não posso ir, eu vou usar a oportunidade para indicar alguém que pode. Então eu fui conversar com ele com uma lista de pessoas para indicar, que eu achava que iam ter maior encaixe com a vaga, porque eu não podia perder a oportunidade. Eu fiz isso quando eu saí na Forbes, eu fiz isso quando eu saí na lista de pessoas mais influentes na diáspora africana, porque assim, eu tenho a chance, mas olha, tem um monte de gente mais legal do que eu. Só que quando ele falou de tecnologia, aí ele não tinha terminado a frase, como que eu vou pedir demissão? Na última semana do ano, a minha chefe está num cruzeiro nas Bahamas. Nos Estados Unidos, eles somem depois da ação de graças, não tinha para quem pedir demissão. Como é que eu vou contar para os meus pais? O meu pai, ele é mais equilibrado, assim, ele ficou, minha filha, tem certeza que vai largar o Google para fazer isso aí com a tua vida? Falei, meu coração já disse, a minha mãe já começou a chorar, porque é muito emocionante. Para uma filha de servidores públicos, uma terceira geração, minha avó foi professora do Estado, minha mãe foi professora do Estado, minhas tias são servidoras do Estado, virar de uma família que limpava chão para uma secretária de Estado. É muito doido, assim. E foi muito emocionante, afora as questões públicas, né? Porque a gente, como eu ainda era funcionária do Google, você, quando tá no setor privado, você meio que fica na geladeira. Então eu não podia falar com ninguém, eu fiquei trancada durante 11 dias e saindo no G1, virou secretária de Estado, não sei o que, saindo no jornal, todo mundo querendo falar, e eu assim, eu não posso falar sobre isso, só depois que eu tirar férias. Mas é muito
emocionante. E quando eu fui estudar a história de Márcia Santana, que foi a primeira mulher negra secretária de Estado, e construir esse legado, sabe? É muito doido. E também o pessoal achando que eu vou me candidatar a fazer essas coisas, mas isso não é um Olha, cenário. gente. Não é. Mas calma, vamos voltar um pouco? Volta. Vamos voltar ali pro lugar, para aquele momentinho da Forbes? 2017, eu era jovem, tinha mais colágeno. Menos incomodação. Não tinha que botar botox na cara. Conta pra gente como foi essa fase, esse convite para estar lá, tudo. Então, Recebeu vários, desculpa, Lidy, Diga. mas você recebeu vários prêmios. A Forbes foi um deles, mas Foi. também teve o da ONU. Você foi reconhecida como uma das mulheres mais influentes do mundo, né? Mulher negra. eu fico pensando, Jesus, eu saí de uma cidade de 325 mil habitantes. Então, Quando eu olho esse olha negócio, eu que fico, Jesus, cara. São inúmeros reconhecimentos que você recebeu nessa jornada. E como foi isso pra você? Primeiro eu sempre acho que é trote, né, gente? Toda vez que alguém me liga, eu acho que é mentira. Porque eu fico pensando isso, cara, eu saí de uma cidade relativamente pequena, de comércios e serviços, nesse legado, e eu vou muito fazendo as coisas pelo causar confusão e tentar mudar as coisas que eu acho que não são certas. Tem uma frase da Angela Davis, né, que fala isso, né? Eu estou tentando mudar as coisas que eu não consigo aceitar. Eu acho que é isso, eu não aceito que a sociedade seja desigual com mulheres, eu não aceito que pessoas fora do eixo Rio-São Paulo sejam excluídas, eu não aceito que mães no ambiente de trabalho sejam subjugadas e prejudicadas na licença maternidade, mas o que eu posso fazer dentro das minhas habilidades. O da Forbes foi porque quando eu cheguei em 2013, eu fui para São Paulo, em 2015 a gente fundou a Rede de Profissionais Negros, o primeiro coletivo no Brasil focado no mundo corporativo. Porque, caso vocês não saibam, a maior dificuldade no mundo corporativo de contratar pessoas negras é que elas não se candidatam. Porque a gente acha que é tão difícil e é tão impossível. E desiste antes de tentar. E se você abrir o site da empresa, tem gente que parece como eu? Não. Então por que eu acho que eu vou ser um ser especial, iluminado, que vou entrar nesse lugar? Você nem tenta. Você acha que eu fiz uma faculdade que não é top 1, 2, 3, como se via no mundo corporativo. E aí a gente criava pontes. Acho que muito do que eu faço hoje é criar pontes entre pessoas não negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAPN+, dos dois lados. E aí nós nos tornamos um coletivo com 12 mil pessoas cadastradas. Uma coisa meio megalomaníaca, assim. E o reconhecimento da Forbes veio por isso, por ser uma das primeiras mulheres negras de pele retinta a trabalhar na Microsoft na América Latina, por ter cofundado esse coletivo entendendo as nuances do mundo corporativo, porque não dá pra gente deixar de fazer lucro, não dá pra deixar de fazer negócio, né? E eu fui executiva de vendas muito tempo, e quem me indicou foi a minha mentora, porque eu fui questionar pra ela. Esses prêmios só sai artista, só sai jogador, só sai, né, pessoas que estão na mídia. E cadê a galera que tá nos bastidores? Depois que ela me deu uma mensagem forte que eu deveria vender e não trabalhar com diversidade, porque eu era executiva de vendas, deu uns 2 meses, eu tava atendendo um cliente, uma companhia aérea, num estacionamento. E me ligaram. Eu não atendo o telefone, a gente falou sobre isso, né? Porque a gente não gosta de atender o telefone. Acho que é trauma. E aí falaram assim, Lizzy, tudo bem? Era essa pessoa. Você tem seu currículo? E meninas, tenham sempre seu currículo pronto. Sempre pronta, né? Sempre pronta. Essa semana eu me indicar para um conselho, e aí mandaram minha mensagem, você tem o seu currículo pronto? Abrir o drive ali, tá ali, currículo, modelo de conselho, modelo executiva de vendas, modelo podcaster, modelo professora, para mandar direto para a pessoa. Eu falei, tenho. E ela, porque eu quero te indicar para a lista da Forbes. Aí depois que aquele momento que fica, que nem aquele meme, assim, que não pode gritar, eu mandei e fui tirar férias. Aí me mandaram uma mensagem de volta da Forbes, oi Liz, tudo bom? Quando eu mandei, eu disse assim, eu acho que eu sou legal, mas aqui tá uma lista de 10 pessoas que eu acho que mereciam estar nessa lista, de Forbes Undertone. Eu não sei como vai acabar, mas eu acho que eles são mais legais. E fui viajar. O sonho do meu ex-sogro era ir pra Vegas, fomos pra Vegas, ele jogou, perdeu dinheiro, eu não joguei nada, não bebi lá. Eu não jogo, eu fui só nos shows. Quando a gente tava no último dia, me mandaram mensagem, o cara me ligou. Oi, Liz, tudo bom? Eu falei, opa. Eu falei, tô de férias. Ele, quando é que você volta pro Brasil? Eu falei, terça. Ele, que você tem que tirar as fotos. Eu, foto o quê, meu anjo? E as fotos da Forbes. Eu, como assim? Eu tô na lista? Peraí, que não me situaram. Ele, sim, você tá na lista, a gente tem que tirar suas fotos terça-feira quando você voltar pro Brasil. Aí eu falei, cara, eu tô na lista, assim. Uma coisa meio surreal.
E a lista, em 2017, agora tem um método diferente, era só por indicação de alguém que estivesse no conselho da Forbes ou na lista de das 50 pessoas mais poderosas no Brasil. E acho que conseguir construir isso, ter a confiança e a reputação emprestada de alguém. E aí eu lembro, no dia que eu fui tirar as fotos, não sabia de nada que eu sei hoje, né? Hoje eu já teria arranjado uma maquiadora profissional, mais stylist, não sei o quê. São 10 anos depois, eu peguei assim a roupa que eu tinha, coloquei o turbante que eu tinha, a maquiagem fui eu que fiz mais ou menos, atendi um cliente antes, perdi de conhecer a Ludmilla 5 minutos, que ela tirou as fotos antes da minha, que é da mesma lista. Fui lá e tirei, de novo, vida que segue, cara. Eu tinha 250 clientes na minha carteira, não tinha tempo nem de respirar. Quando foi em março hoje, saiu a lista de manhã, era fechamento de trimestre, e eu não consegui sair de dentro do escritório pra ver a lista. Eu vi na internet, chorei, não sei o que, segui trabalhando, né, filho? Na nossa vida é isso aí. Uhum. E, cara, pra mim foi muito significativo que os meus estagiários desceram pra comprar a revista pra mim. Que eles são muito fofos, são meus amigos. E aí eu me lembro ainda em São Paulo, nas Nações Unidas, no meio do escritório da Microsoft. E aí, histórias engraçadas sobre isso, eu achava que ia ser uma 3x4, né? E pra mim tá ótimo, a lista é enorme. E aí, quando eles chegaram, assim, eles trouxeram a revista e disseram assim, abre na página 72. Ai, que linda. Aí, quando eu abro a página 72, tem uma foto minha de folha inteira. E cara, eu tenho uma folha inteira na Forbes. Meu Deus. Com menos de 30 anos. E é muito louco, assim, agora falando isso, depois de tantos anos, ainda chorando. Cara, eu sou filha de uma mulher, eu sou neta de uma mulher que não tem a 7ª série, eu vim numa família de periferia e eu consegui fazer isso com menos de 30 anos. E é muito louco, assim. Claro que tem a parte boa, e aí todo mundo começa a se inspirar, e tem a parte ruim. A gente pode falar da parte ruim aqui também. Mas é muito significativo. E aí, no outro ano, veio de novo o convite, assim, o Camil, que é o presidente do prêmio, falou, Liz, o que você vai fazer em setembro? Eu falei, meu aniversário. Pô, eu adoro festa. Só penso nisso. E ele, porque a gente vai ter a cerimônia em Nova York. Eu, cerimônia do quê? Sei lá. E ele, não, porque a gente tem um prêmio, que é o Most Influential People in the African Descent. Você foi nomeada na categoria de negócio e a gente tem a premiação em Nova York em setembro. Eu fico meio congelada, assim, que eu... É muito louco, assim. E aí eu levei minha família inteira pra Nova York, porque eu só sei andar de tropa. Bonde. 8 pessoas de bonde. Leva a mãe, leva a sogra, leva tio, leva não sei o quê. E eles vivenciarem isso durante a Semana da ONU. Nossa, que orgulho. E pra mim é muito... pra mim, premiação é sempre, gurias, e acho que tu entende bem isso, pra mim é legal, e eu acho, nossa, é muito louco quando eu olho isso, mas o papel que tem de inspirar outras pessoas, por exemplo, a Cris Pinto, que foi fundadora do grupo de funcionários negros do Google, sempre foi uma amiga, minha inspiração, e aí ela disse quando me viu na Forbes, o meu sonho é sair na Forbes. E aí deu uns 3, 4 anos depois, ela saiu também na lista. Meu Deus. E aí outros, agora tem um rapaz que eu mentoro, que ele falou, meu sonho é sair na lista da ONU. Eu falei, nós vamos fazer o melhor, porque ele faz um trabalho lindo, pra você sair na lista. Então a possibilidade que você tem de inspirar, de alavancar, de trazer luz à causa, é muito mais importante. Mas tem a parte ruim, que é o equilibrar a sua carreira com a premiação. Porque fica um entendimento que você é só o prêmio. E que você faz só isso. Vocês entendem bem quando você tem múltiplos empregos. Várias frentes. Várias frentes. Então, eles acham que você é só uma popstar. Eu falei, não, gente, o que paga minhas contas é ser vendedora. E é isso que eu tenho que fazer. Então, você começa a tentar equilibrar e a tirar essa capa de que eu sou uma pessoa normal, com todos os problemas, que eu tenho que entregar, que vai ter conflito. Então, acho que é o pior de ser uma pessoa pública, acho que é esse ponto. Eu não posso mais, há muitos anos, fazer o que todo mundo faz. Nem falar o que todo mundo fala, nem postar o que todo mundo posta. Você tem que cada vez ficar mais cuidadoso. E agora, sendo uma secretária de Estado, para vocês terem noção, para eu estar aqui com vocês em Salvador, eu tenho uma autorização publicada em Diário Oficial. Imagino. Para sair do Estado. Eu não posso sair do Estado sem autorização do governador. É uma outra responsabilidade. Obrigada mais uma vez. Vou agradecer de novo. Tá lá no Diário Oficial. Participação no Vozes Delas em Salvador. Meu Deus. Lizzy, e você teve bastante experiência, né, na área de tecnologia, na Microsoft, na Google, então você viu as coisas evoluírem, desenvolverem.
E conta pra gente como é que você tá vendo, como é que você enxerga o cenário hoje no mundo, dessas novas tecnologias que estão surgindo, como é que você tem se preparado para isso? Conta um pouquinho aqui pra gente. Eu sou nerdona, né? Eu Eu sei. sou nerdona demais. Eu acho que se a gente não se apropriar da tecnologia, outra pessoa vai se apropriar. Acho que o primeiro que a gente tem que falar é que tecnologia não é só inteligência artificial. Com certeza. Porque a gente só fala de IA. E tem outras N coisas. Tem cibersegurança. Tecnologia quântica. Mas das coisas mais simples. Infraestrutura, sinal de internet, cabeamento, o que a gente está falando de economia de criação de conteúdo, que vai muito além de inteligência artificial e que permeia tudo que a gente toca e vê. Sensores, internet das coisas. Então, acho que o primeiro, assim, ninguém vai saber tudo. E não tem essa perspectiva. Segundo, é muito mais fácil você, sendo especialista no seu nicho, aprender de tecnologia aplicada sobre ela, do que uma pessoa especialista em tecnologia aprender sobre o seu nicho. O que eu quero dizer? Eu entendo de tecnologia. Vou saber tecnologia aplicada à dança? Vai demorar uma vida para eu fazer isso. Mas se você aprender sobre tecnologia, vai ser muito mais fácil, porque você entende do seu nicho. Então, acho que essa é a primeira dica que eu dou para os meus alunos. O segundo é você entender tecnologia como um alavancador do teu potencial. Então, fazer todas as coisas chatas que você não sabe fazer. Então, escrever e-mail, que quando eu tô mal-humorada eu mando um áudio, a inteligência artificial converte. A gente fala muito de finanças pessoais, pegar todas as tuas faturas de cartão de crédito e entender isso, colocar lá dentro e perguntar como que eu posso otimizar meu gasto, como lidar com times agora que eu tenho intergeracionais e fazer essa inteligência sem alucinação. E eu falo também que IA são como um grupo de amigos. Cada um serve uma coisa. Tem um amiguinho mais descolado, tem um outro que é mais conservador. Então, encontrar qual é a tua de preferência. E como eu me preparo? Tem a parte técnica mesmo. Eu gosto de estudar, de imersões. Eu acho que num país onde 95% da população não fala inglês, aprender inglês, gurias, aprendam inglês. E tem software de graça para fazer isso. Porque é o primeiro passo se querem ter uma carreira internacional, trabalhar numa multinacional, aprender inglês, viajar, é uma coisa que eu invisto, viajar para ir em festivais de inovação, para ir me deixar desconfortável intelectualmente. E algo que eu uso bastante é conversar. Perguntar para as pessoas, o que você acha? Qual é o futuro? Você está com medo? Os ETs vão descer à Terra? Trump está sendo controlado pelo Elon Musk no Neuralink dentro da cabeça dele? Porque eu tenho medo. Você tem medo? Medo eu tenho da minha mãe, dos outros é um mero temor. Que resposta excelente. Excelente. Nem esperava. Não, imagina, você que é mãe, eu entendi, meu filho pode pensar isso de mim. Não é? Gente, Dona Rosemary, ela fala, deita, eu deito, rola, eu rolo. Do resto, é tipo... Cara, tudo vai ter um jeito, eu vou aprender, e a gente já passou por outras transformações que fizeram. O medo, ele normalmente te congela, eu acho que a gente vê como uma alavanca. O que eu posso fazer de diferente? Como é que eu posso ensinar as outras pessoas? Como é que eu posso transformar o meu negócio? Como é que eu posso humanizar mais? Como é que a gente... Por que eu vou ter medo da tecnologia que nos leva a tanta gente através dessas câmeras? Por que eu vou ter medo da tecnologia se ela faz a gente conversar com os nossos mais velhos e ter registros de outras coisas que aconteceram? Então, eu vejo, o meu chefe diz, Lisiane, o robô vai tomar meu emprego, não sei o que. Eu falei, não sei, eu não tenho essa resposta, mas eu fico empolgada porque foi a tecnologia que nos uniu. Foi a tecnologia que me trouxe pra cá. Sim. Pô, não é um negócio super legal? E eu acho que essa possibilidade que a gente tem, porque sempre alguém conhece mais do que o outro, que eu tenho de ser uma referência ou de ser uma questionadora dentro do mundo de tecnologia. Então, quando a gente fala de, por exemplo, preconceito algorítmico, e eu não vou falar só de racismo algorítmico, essa coisa de filtros na face, nos desumanizando, quando você vai falar de... Tô falando de personagens de inteligência artificial, que são esses padrões que estão fazendo agora os novos vídeos, que são todas loiras, altas, do olho azul, sem sotaque, uma coisa meio Gisele Bündchen, Ana Hickman, nada contra minhas conterrâneas. Mas isso não é uma forma preconceituosa, que tem um sotaque que é diferente, que fala só uma língua. Então, são novos problemas que a gente vai ter que lidar,
Mas eu só acho que a gente vai conseguir lidar com eles se pessoas como nós estiverem à mesa discutindo. Então, quando a gente vai falar desse do maternar, que mães estejam discutindo tempo de tela, educação, software educativo em uso de sala de aula, que pessoas com deficiência discutam mobilidade. Então, o meu trabalho é muito trazer isso à mesa, falar de sustentabilidade, de consumo de energia. Eu brinco com os meus alunos. Meus anjos, em vez de ficar fazendo 50 buscas no chat GPT que gasta 2 litros d'água, toma água e não fica com pedra no rim. Adorei. Porque ninguém sabe do gasto energético. Isso. Dia. Então, o que eu vejo no futuro? A gente se organizar para estudar tecnicamente. Então, ter disciplina. Os sujeitos que utilizarão a tecnologia estarem à mesa discutindo, a gente está com um marco legal aí de inteligência artificial sendo discutido na mesa por pessoas que entendem lufas de tecnologia e nada de ética, e acho que essa empolgação com o futuro. Cara, vamos aprender e vamos ensinar. Eu não sei tudo, mas alguma coisa sabe. Alguém não sabe sobre um chat GPT da vida, um DeepSeek, outra coisa. Ensina alguém. E aí a gente vai começar a alavancar a tecnologia e é um pouco do meu trabalho hoje. A potência do trabalho humano, do ser humano, é indiscutível. O que é que você acha que não tem como ser substituído pela tecnologia no nosso trabalho? Carinho, cuidado e atenção. Tocar nas pessoas. Ainda que eu seja gaúcha demais. Tinha esse feedback. Você não abraça as pessoas, você não beija. Eu falei, eu estou trabalhando. Eu sou gaúcha demais para certas coisas. Também não tira a minha natureza. Mas o cuidar desse... Chegar aqui, uma IA nunca vai chegar... Oi, gurias, nossa animação, eu tô empolgada de estar aqui construindo com vocês. Esse pessoalizar pode personalizar, mas não humanizar. Então, carinho, cuidado, atenção, o casar as coisas, a experiência. Eu posso dizer, e eu já fiz testes, né, de dizer para uma IA, responda tais perguntas como se você fosse Elisiane Lemos. E às vezes eu faço esse teste para ver como que tá a minha imagem digital. Mas ela nunca vai, eu falo, pensar nesse nível de loucura, insanidade que eu penso no dia a dia. Mesmo que a gente vai falar dos animais. Eu sou mãe de pet. Então, pets digitais nunca vão ser que nem pets de verdade. Meu filho pet, aquela revolta, não tem como um ser inanimado ser tão maluco quanto meu filho. Então isso não será substituído. O problema é que, por outro lado, nós estamos nos desumanizando. E aí tem pesquisas que falam da nossa preguiça de pensar e delegando tudo para a inteligência artificial. Então, tudo eu pergunto para o ChatGPT. O céu é azul. Tá, mas não aprendeu isso na escola? Quais são as combinações de cores? Que presentes que eu posso dar para outra pessoa? E aí o nosso cérebro vai ficando preguiçoso e a gente vai parando. Então, a fórmula para isso também, a pergunta é mais coisas criativas. Então, eu passei antes de chegar aqui, correr e ver arte, tocar nas coisas, o sensorial, marcar um livro, brincar com as crianças. Eu tenho 6 afilhados. Então, slime. Todos os meus aqui. Brincar de slime. Eu fui brincar com o meu afilhado agora, correr. E ele vai brincar com os robôs. E ele me explicar coisa. Contar Lego. Contar história. Desenvolver a criatividade da criança. Ver as letrinhas. E a gente, como adulto, fazer isso. Fazer crochê, que agora o pessoal tá muito no manual. Tirar a gente desse só tecnologia. Pegar sol. Vocês têm sol, né? Eu não tenho muito. Mas isso vai nos fazer fugir. Em contato com... E assim, Liz, eu acho que também não parar na primeira dificuldade, né? Então, tem muita gente que tem uma dificuldade, já vai pro chat. Tipo, tenta entender quais foram as experiências, tentar conectar informações ali, que eu acho que são importantes, porque o nosso medo é que a gente não pode ficar mais burro, né? Tipo assim, emburrecer enquanto a gente tá vendo a inteligência, a máquina aprender, e a gente tá dependente. Parando no tempo, deixando no só tempo, a máquina evoluir. E a gente não pensa mais. Mas o que eu queria entender de você é como é que você acha que a gente pode se tornar cada vez mais relevante. Você trouxe algumas coisas aí na sua fala, mas eu queria entender, assim, o que era ser relevante há 10 anos atrás e o que é ser relevante hoje. Como é que a gente consegue treinar habilidades mesmo de comunicação, né, que eu acho que é essencial, mas quais outras hoje você acha que é relevante para daqui a 10 anos?
O que me trouxe a Salvador foi que eu vim fazer um evento com Monique e Evelyn. Aham. A gente já convidou ela, que é Ela maravilhosa. já esteve no Vozes Delas. Tchutchuca maravilhosa, minha amiga. A gente faz uma disputa de quem tem a fama de mais antipática. Quem olha a gente na rua. É verdade. Não é possível. É verdade. A gente tava na mesa, eu com ela assim, você é mais antipática. Ela, não, você tem a fama de mais antipática. Não, porque a gente é séria. Quem conhece, quem vê de fora, acho que a gente... Mas quem vê de dentro, aí começa só bobagem e a gente se diverte pra caramba. Mas afora isso, um ponto da conversa que a gente teve na Inventivos é que relevância e presença na internet são coisas bem diferentes. Uhum. A gente começou a medir as pessoas pelo número de seguidores que elas têm e não pelos que elas conhecem e dividem. E seguidores, eu trabalhei com publicidade. Tem várias formas de você conseguir seguidores, das mais normais às mais anormais. Você pode comprar, você pode investir num bom tráfego, e não necessariamente você está contribuindo e alavancando a sua comunidade. Perfeito. Então acho que o primeiro é a gente entender. Eu quero o número ou eu quero presença e autoridade e credibilidade? Porque às vezes você pode ter 1000 seguidores, mas você é a voz. Fala assim, quero falar de, por exemplo, racismo algoritmo, que foi um negócio que a gente falou. Cara, pra mim a voz no Brasil, uma mulher negra, se vier aqui esse estrago também, é Nina da Hora. Nina da Hora, uma cientista da computação. Carioca, cara, é a Nina. A Nina não tem trocentos... Ela tá preocupada em meio que ser o cavaleiro do apocalipse e trazer todo mundo pra esse negócio. E assim, entregar informação de relevância, né? Quando você vê Nina, você para pra escutar, porque você sabe que é importante. Não, e daquele jeito divertidíssimo, assim, tipo... E, então, o primeiro. E se for só um número pra você, eu tô numa fase que tudo bem. Se isso funciona pra você, pra mim não funciona. O segundo da relevância é entender qual que vai ser o teu nicho, qual que vai ser a tua especialidade, onde que vai ser, né? Eu fiz uma virada de marca, porque eu era muito conhecida por diversidade e inclusão e eu queria ser conhecida como uma profissional de tecnologia. E aí vem algo, você pode contratar profissionais para te ajudarem a fazer isso. E eu contratei uma consultora de branding e imagem para me ajudar a virar e ser uma voz de tecnologia. Então, falou de inteligência artificial, de tecnologia, nós vamos bater nisso aqui de forma recorrente. E acho que o terceiro é se apropriar dessa narrativa dentro da internet. Se a gente está falando com mulheres, cria o teu próprio site, cria o teu próprio perfil, vê quais são as palavras-chave, vê como é que vai estar sendo reconhecida, faz pesquisa com a tua audiência, com os teus amigos, qual é a palavra-chave que vem até mim, e a camada técnica. Gente, tem que estudar. Quem não estuda, na parte 2 vai cair. Eu posso mentir, e eu sou muito honesta de dizer às vezes assim, esses dias queriam que eu fizesse uma palestra super técnica, assim, eu falei, cara, isso aí eu não entendo. E eu não subo no palco pra falar o que eu não entendo. Eu enrolo muito bem, porque advogada sou. Mentir eu minto bem. Mas eu não quero cair e dizer que disso eu não sei. Então, eu sempre vou, como boa educadora que sou, e acho que estou entre professoras aqui, estudar, conversar, ler, recorrentemente para fazer isso. Então, para mim, essa camada de relevância, primeiro, é seguidor ou relevância técnica. Depois, como que você quer ser conhecida, e se precisar de ajuda de uma consultora de imagem, de uma consultora financeira que eu tive em vários momentos da minha vida, uma consultora de carreira, pessoas técnicas que te ajudem nisso. E por último, se apropriar da narrativa. Se eu procurar, e eu sempre falo, né, ainda bem que o Jus Brasil é uma empresa baiana. Se você entrar no Jus Brasil e for no Google, vai aparecer primeiro o Jus Brasil ou vai aparecer o seu site ou o seu perfil com as palavras que você escolheu, com as fotos que você escolheu, com as roupas que você escolheu. Acho que nós, mulheres, e algo que a gente nem falou aqui, que eu escuto muito das gurias, eu tenho vergonha de dizer... Tem duas formas da gente resolver isso. A primeira eu sempre falo, se você fosse um homem branco de 50 anos, consolidado, você faria isso? Se a resposta for sim, faz. E a segunda, que a minha terapeuta exerce muito comigo, eu gosto muito de escrever. Escreve tudo que você já passou. Cara, eu me lembro, eu já vendi vale transporte pra ter o que comer na faculdade, eu já usei livro emprestado de colega que tinha dinheiro e não tinha, eu morei numa casa com 6 pessoas que tinha um chuveiro que a água acabava, eu odeio banho frio, numa cama que parecia um dromedário, eu já andei em ônibus que eu não deveria andar, e de BlaBlaCar que eu não deveria andar, e depois de fazer isso, eu já menti muito, gente, para me dar bem, fazer as coisas que eu queria. Uma mentirinha amigável. Eu descobri, vou dar um exemplo pra você, eu descobri que a Viola Davis ia estar no Brasil. E a Viola Davis vinha pro Rio de Janeiro e ela ia fazer um evento pra convidado. Maravilha. E aí alguém me soprou e disse assim, liga pra fulano
e mente para ela que você vai estar no Rio de Janeiro. Porque eles não estão pagando transporte para ir, mas se você estiver lá, ela vai te dar o convite. Essa mentira é óbvia. É. Isso nem Não, considero. Mas é isso. Aí eu liguei pra fulana e, desculpa, se você assistir isso, você sabe quem é. E falei, nossa amiga, fiquei sabendo que você vai trazer a Viola Davis pro Brasil. Olha só que coincidência. Eu vou estar no Rio de Janeiro. Ela disse, mentira, Lisiane. Falei, Isso era, sei lá, quarta. A Viola Davis vinha sexta ou quinta de noite. Ela falou, tudo certo. Em 5 minutos tá chegando o convite no teu e-mail. Eu tinha o quê? Um sonho. Não tinha passagem, não tinha hotel, não tinha vestido, não tinha maquiagem. Aí comecei a ligar. Primeiro consegui um voo, aí pro Rio tava caríssimo. Fui pra São Paulo. Aí de São Paulo eu fui de ônibus, quem já entende, o busão. Fui de busão. Cheguei lá, consegui uma maquiadora emprestada, um vestido, não sei o quê. Quem vê as fotos acha que eu arrasei. E não sabe que começou uma mentira 2 dias antes. Aí teve outro também que era uma visita executiva numa empresa, não sei o que. Eu falei, não, menina, tô no Rio. De novo, pego um avião, um ônibus, chega lá, tomar banho na rodoviária. O povo não imagina, tomei banho na rodoviária do Rio. E secretária de Estado, meu povo, não é, eu era estudante. Então, acho que o nosso sonho, e você arriscar para fazer essas coisas, acho que vale muito a pena, mas é o preparo. O que você, como mulher, e aí escrever todas essas coisas para mim, esse exercício, cara, eu já passei por muita coisa. Se vocês verem no vídeo, tem uma marca no meu tornozelo. Eu caí num bueiro na rua e na África, e quase morri. Meu Deus, Luiz. Tem um quadro da Rita Weiner, que é Cair num buraco, voltei gigante. Quero comprar ele para botar na minha sala. Porque a minha vida mudou a partir de um bueiro na África. Então, a gente escrever todas essas coisas, do maternar, do ajudar os pais, virar rimo de família, eu fico, meu Deus, a gente é muito massa. E aí vem, às vezes, um macho chato que acha que é melhor que a gente. E, às vezes, gurias, bater de frente. Meu primeiro, pra gente terminar a pergunta do relevante, meu primeiro ano de governo, um colega meu que é meu amigo, agora somos parceiros, estou desenhando um negócio pra ele, eu fiquei diretamente responsável pela gestão dos casos de trabalho análogo à escravidão, quando teve. Meu chefe mandou lá, porque eu sou especialista técnico, ele mandou. Aí, começaram de piadinha. Ai, chefinha! Ai, enviada do chefe! Ai, chefinha! E aquilo começa a me irritar. E quem comanda o divertidamente da minha cabeça é a raiva. Aí eu fiquei, tudo começando a me irritar. Aí ele, ai, chefinha! Eu falei, chefinha não. Gestora, que eu estudei nas melhores escolas de negócio da América Latina pra fazer isso aqui. Acabou. E ele, não, você tem que me ensinar mesmo, eu tenho muito a aprender com você. Depois veio pedir mentoria, pra ser meu amigo, porque realmente eu tinha estudado mais do que ele. Cara, tem que ser, eu fui galgada, né, no mercado de TI, os caras falam, eu tenho 30 anos, eu tenho mais tempo de experiência do que você tem de idade. Bateu, levou. Aí agora eu luto boxe toda quarta-feira para lidar com a minha raiva. Muito bom. Mas eu bato de frente. Isso é bom mesmo. Eu queria puxar, eu ia fazer outra coisa, eu ia entrar no outro quadro, mas eu já queria puxar esse gancho para uma postagem que você fez. Qual dela? Vou te dizer, que eu fiquei assim, ó, presa nela. Era um carrossel, eu fui até o final, voltei de novo do início, porque cada vez que eu lia, me vinha uma coisa. Eu falei, quando eu tiver com Liz, eu vou conversar sobre isso. No caso que você foi vaiada. Eu fui. Você já eu achei que era foi. Porque foi a. Número 1. Eu fiz essa postagem de braba. Furiosa. Não, eu não imaginava que ia ficar tão grande. Porque eu tava braba mesmo. Não, mas a postagem foi maravilhosa. Perfeito. Você tocou. Você tocou as pessoas em Salvador. Imagine lá na sua terra. Todo mundo deve Ainda ter tá sido. Controverso. Ainda tá controverso. Mas eu queria que você contasse um pouco sobre chegar ali, naquele momento. Você falou que você foi vaiada, que você não parou de falar. Não parei mesmo. Você enfrentou o Orixá me deu a cheia de voz pra cá. Isso. É isso. E, com certeza, muitas mulheres, e muitas mulheres negras, já se imaginaram passando por isso. Nossa. E recuaram por causa disso. Ou já passaram e Várias não conseguiram enfrentar. Várias também. me falaram no inbox sobre isso. Inclusive minhas colegas. Vamos contextualizar. Isso, para as pessoas entenderem. Eu tenho um cargo técnico, mas eu sirvo a um governo político partidário, de uma corrente. O meu chefe se coloca como um centro progressista, mas ele é visto como uma pessoa de direita. E eu fui num evento de uma pauta que é normalmente vista como uma pauta de esquerda.
que é uma pauta racial. Entendi. Era uma premiação de mulheres negras relevantes, de uma deputada que eu considero muito e admiro muito. E eu pedi, então eu posso representar o meu chefe em algumas ocasiões. E a minha prima ia ganhar a premiação, fora isso eu sempre vou. E eu pedi, eu posso ir representando? Aí falou, pode. Queria estar em Brasília, alguma coisa assim. Aí eu fui, compus a mesa, e aí fui como delegação de representante do governador, e fui discursar falando do que a gente, enquanto secretaria, faz com a política antirracista. Então, nós somos o primeiro estado no país a ter um treinamento antirracista para alta liderança, começando pelo governador. Então, governador, secretário, vendo toda a linha de baixo, secretários adjuntos, chefes de gabinete. A gente está fazendo uma outra linha, tem uma formação especial para forças de segurança, então, para a gente lidar com antirracismo na primeira camada de todas as forças de segurança, e eu acho isso muito relevante. Estou toda arrepiada aqui agora. Não é lindo demais? Eu amo meu trabalho. É algo que vai mudar. E aí, quando eu estava falando isso, eu falei do poder dos aliados. Considerando que 95% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas não negras, se eu não tenho um bom aliado, eu não consigo que assine o cheque, gente. Eu não vou treinar uma alta liderança sem que o governador me banque. E aí que deu-se o problema. Porque eu falei, eu não poderia fazer isso se o meu chefe não tivesse bancado. Aí, uma galera lá no fundão veio e me estraçalhou. E eu, tipo, cara, eu realmente acho que eu não pensei nessa hora, porque normalmente eu não falo. E aí, quando me vaiaram, eu fiquei, tá, faz parte. Eu escolhi de trabalhar nesse governo. São 3 segundos que você repensa toda a sua vida, as suas escolhas, por que eu larguei um contra-cheque numa empresa internacional, por que eu saí da minha casa hoje, por que eu sentei nessa mesa. E eu falei, eu não vou parar, eu não vou. Eu falei, isso aqui é democracia, eu respeito o entendimento de vocês, mas há que se reconhecer os avanços. Uhum. Perfeito. E aí me perguntaram em um podcast qual era a minha corrente política, e eu falei, a minha corrente política sempre foram os meus valores. E os meus valores são a minha família, a relevância de mulheres negras em espaços de poder e a pluralidade para estar nessa mesa. E assim eu vou seguir. E aí terminei aplaudida, mas eu fiquei tão braba. Depois eu dava pulos internos, assim. Claro que foi muito legal que as minhas amigas estavam lá. O auditório estava lotado, tinha, sei lá, centenas de pessoas. Porque era no Ministério Público. E aí eu saí, fui conversar com um colega de trabalho, peguei o celular e escrevi o texto. Que eu gosto de escrever. Escrevi tudo, assim, falei. E a minha melhor amiga é gestora de crise, e eu sei que se eu mandasse pra ela, ela não ia deixar eu postar. Que eu sempre mando quando eu vou fazer alguma coisa muito ruim, eu aviso, vou fazer uma coisa muito errada. E esse aí eu não passei por ninguém, mandei pra minha equipe e disse assim, posta. E posta esse negócio hoje. Uhum. Porque eu tô fazendo um negócio que chama agora constrangimento educativo. Perfeito. Eu não vou deixar mais ninguém me diminuir sem bater de volta. Uhum. Então essas pessoas aí vieram assim, mas nós estamos vaiando o governo, mas quem tava de pé ali era eu. Uma mulher negra que construiu junto com vocês. Mas ele não faz nada. Então você está dizendo que eu levanto todo dia na minha cama para não fazer nada? Você está questionando o meu trabalho. Você não pode gostar do meu chefe, e tudo bem. Você não pode gostar de tudo que eu faço, e tudo bem. Mas diminuir o meu trabalho me deixa, senhor, pistola. E aí virou meu post mais curtido de todos os tempos. E eu nem sabia disso. De todos os Mas tempos. com certeza você alcançou mulheres assim que se identificaram demais Muito. com tudo isso. Que aí falaram isso. Mulheres que são do mesmo governo e que têm a ver com essas pautas de minorias, que falaram, eu também já fui vaiada, eu também já fui diminuída, mas eu voltei. Eu falei, cara, mas isso... Eu quero que as pessoas sejam contra, ninguém tem que ser a favor. Às vezes até eu sou contra o meu chefe, pô. E os meus funcionários são contra mim. Mas isso é de uma violência tão grande. E aí se você diz que é de uma pauta a favor de mulheres negras, e aí você vai lá e vai a mulher preta... E é pensar um pouco da nossa responsabilidade, né? Nossa. Assim, as coisas que a gente faz têm total impacto nas outras. É. Como é que a gente quer se manifestar, mas a gente vai a uma outra pessoa? E uma das pessoas que vaiou, que se autodeclarou, foi lá nos comentários e falou, porque isso aí é relevante, porque ela fica defendendo esse governo, não sei o quê. E eu juro que eu fiquei com vontade de responder. Juro, mas eu escolhi Não. assim. Tem que ter calma. calma também. Já botou pra fora na postagem. Respira. Não, eu tenho um arquivo no Drive que chama Para Quando Eu Puder Pagar Bons Advogados. E aí lá eu escrevo tudo que eu tenho vontade de ir pra minha biografia. Chama bem assim.
tudo que tem na minha biografia, assim, um dia que eu tô braba com meu chefe, um negócio que eu não posso contar agora, porque eu só vou poder contar daqui a 50 anos, aí eu, isso aqui, não sei o que aconteceu de tal jeito, eu me senti de tal jeito. Fica lá, para quando eu puder pagar bons advogados. Um diário, né? Um diário de Imagina. tristeza. Porque também, Lizzy, eu acho que para a gente fazer grandes movimentos, a gente não pode ter todas as condições perfeitas. A Nunca gente vai vai ter. ter que abrir Não mão vai de ter, muita coisa, às vezes, de coisas que a gente acredita. Não totalmente, né? Mas coisas que a gente não acredita, da nossa identidade, coisas que a gente achou que era, Muito. mas a gente vai ter que abrir mão ali para conseguir Engolir muito sapo. engolir muito. E escutar gente, coisas horríveis. Olha, gente, horríveis. eu falei, eu queria ganhar adicional de insalubridade, porque eu já escutei nesses 2 anos e meio. E tem a Natália Cabral, foi a primeira mulher negra contratada na Meta no Brasil. Uhum. E uma pessoa citou nos comentários uma frase que eu ouvi dela e eu vou repetir até um dos últimos dias. Quando você quebra o teto de vidro, normalmente você se machuca com os estilhaços. Nossa, que lindo. Porque é verdade. É isso. Quando você é o primeiro em O alguma primeiro. coisa, todo mundo, ai, lindo, a primeira mulher negra a fazer isso, primeira mulher negra a sentir secretária de Estado. Só que, gente, quem segurou o BO de ter um burnout que eu tive no meu primeiro ano? Eu tinha um chefe que falava, não mexa em todos os tijolinhos ao mesmo tempo. Eu disse que eu quebrei a parede e joguei tudo por diante. Eu mudei de cidade, eu mudei de emprego, eu mudei de indústria, eu fui trabalhar com político, eu pedi o divórcio, comprei uma casa e comprei um cachorro. Tudo isso de fevereiro até setembro. E tive um burnout. Com certeza. Com Isso tudo. Isso! Congelei óvulos também, que é importante pra pauta Boa. feminina. Congelei óvulos e coloquei um balão gástrico. Fiz tudo assim, mexi em tudo no intervalo. Ninguém vê isso. É isso, você vê na internet, linda, bela, plena, maquiada. Porque eu não falo da parte ruim nem do que me... Dando conta. As pessoas só acham que todo mundo dá conta de tudo. E o dou tempo inteiro. conta, gente. É. Falei, eu só quero dormir. Quero lá abraçar meu cachorro. E que a gente tá sempre feliz, que o ambiente tá sempre perfeito. Acha que é sempre... Assim, não entende que essa engolição de sapo às vezes dói muito, né? E isso... Muito. Cara, isso pra mim é muito forte, assim. Porque o mundo corporativo, eu acho... Tão corporativo, mas também o público também, assim... Você tem que abrir mão, se adaptar àquele ambiente, porque senão você não faz nada. As alianças são muito importantes. Se você fazer aliança com pessoas que você não necessariamente acredita, você não quer ser amigo, Que você não quer ser amigo. Pessoa que você não quer do seu lado, mas você não tem quer que do seu estar do lado. seu lado. Ah, Mas gente... vai ter que sorrir, vai ter que... Porque eu penso muito isso no futuro. Eu preciso construir essas alianças para ajudar as pautas que eu acredito. Exatamente. O motivo pode não ser o mesmo. Por exemplo, uma política super relevante que eu tenho dentro da secretaria são políticas de apoio à juventude. A gente apoia jovens periféricos na qualificação para inteligência artificial, economia de criadores, e eu cuido desde os laboratórios de informática, internet, e a gente faz muito das experiências de levá-los a lugares que eles nunca foram. Leva os jovens para andar de barco na beira do Guaíba, leva os jovens no Gramado Summit, leva os jovens no Web Summit para viajar para o exterior, porque eu acho que isso vai trazer relevância para eles e para a comunidade como um todo. Eu faço isso porque eu quero que o futuro dos jovens seja esse, que eles, se não saírem da periferia, que gerem riqueza e prosperem dentro da periferia. As outras pessoas não necessariamente fazem por esse motivo. Mas o resultado são os jovens saindo de lá. Então, esse engolir sapo é essa coisa. Vocês sabem, às vezes, pra gente realizar o podcast, pra fazer isso, você tem que construir a aliança, você tem que... Não, isso aqui... Eu falo que o mais difícil na carreira corporativa é a hora de saber calar e saber falar. Nem tudo eu tenho que falar. Nem tudo eu tenho que opinar. Nem tudo eu tenho que curtir. Nem tudo... E no meu caso é esse. Eu tenho que tomar cuidado com grande parte das coisas que eu falo, que eu posto. Das coisas mais simples. Quando eu vou postar uma música no Instagram, eu tenho que prestar exatamente atenção no corte da letra para não aparecer alguma coisa... Que você tá direta pra alguém. Ou mesmo em inglês, vai escutar um rap muito pesado que fala contra as autoridades, a polícia e o governo. Não, isso aqui não pode. Isso aqui não tem a ver com o meu trabalho. Ou mesmo de mulheres. Não, isso aqui não pode. Isso aqui é irrelevante. Ou... ainda mais em política, eu tenho que tomar cuidado com quem eu tiro foto, onde eu tô. Aí você olha, é partido, é base aliada, é oposição. Não gosto nem de imaginar. A minha mente, ela pensa de outro jeito agora, mas os meus amigos da vida pregressa, eu quero falar contigo. Bom, tu tem que me oficiar. Manda um ofício dizendo que é uma audiência comigo, qual é o tema, eu ganho uma autorização e eu posso falar contigo.
Eu não posso, assim, um deputado que era meu amigo de um bar, tomar cerveja. Não. A gente tem um rito para seguir. Vamos lá, o assunto rende tudo, mas a gente tem um quadro aqui no nosso programa de perguntas de pessoas que admiram o seu trabalho, que mandaram pra gente, e eu vou fazer aqui pra você agora, tá? É o quadro Fala Delas. Que conselho você daria para mulheres negras que estão entrando agora em ambientes corporativos que ainda não refletem a diversidade da sociedade? Se alie com mulheres e mulheres negras que já trilharam esse caminho antes. A gente está retrocedendo. Eu enxergo dessa forma. Os avanços... É que a vida corporativa é meio montanha-russa. Então, em 2013, 2015, quando eu entrei, a gente estava no ápice e falava de tudo que a gente tinha vontade, tudo era lindo, contratação intencional. Agora eu acho que a gente está numa queda. E para mim, não fui eu que construí esse caminho. Existe gente que há décadas atrás estava primeiro. E para mim, tem um podcast, inclusive, que é maravilhoso, que chama Escute as Mais Velhas, da Sueli Carneiro e da Neca Setúbal. E para mim, na vida, escute as mais velhas. Escuta quem chegou primeiro, que vai te dizer isso aqui não faz, isso aqui faz, se veste desse jeito, isso fala. E às vezes a gente jovem é meio arrogante. Totalmente. Já chega querendo dizer. Já chega, eu sei. Eu sei tudo. Coitado. Essa pergunta foi de Azânia. Um nome difícil, Azânia. Alguma coisa, desculpe, viu, Azânia? Mas seu nome deve aparecer aí junto com a sua pergunta. Segunda pergunta, de Luísa Xavier, antes que eu esqueci de dizer de quem veio. O que o sucesso significa para você hoje e como essa definição mudou com o tempo? Que pergunta maravilhosa, viu, Luísa? Sucesso é pessoal e personalizado, que é para mim, não é para você. E a gente falou isso um pouco de relevância nas redes, né? É seguidor, é engajamento, é personalidade, o que é? Sucesso para mim é poder proporcionar experiências boas para as pessoas que eu amo. Então, ganhar dinheiro para fazer isso. Ano passado, eu pude levar minha família inteira para Angola, porque eu fiz um teste de DNA. Ciência é tudo, né? Que você consegue ver que é através de saliva, da onde que você vem. Então, 95% do meu DNA é angolano. Esse ano, minha mãe inventou de ir pro Piauí para passar o aniversário dela. Paguei tudo, levei ela para fazer esse negócio. Então, sucesso para mim é isso. E acho que de carreira é motivar as pessoas. O Carl Lewis, que é um esportista americano, ele tinha isso, né? Eu quero incentivar as pessoas a sonharem a fazer o impossível. E para mim, sucesso é isso. É quando alguém chega e diz: eu comecei a sonhar em sair na Forbes por causa sua, eu vi que inteligência artificial para mim é por causa sua. Então, sucesso para mim ele não é muito mensurável. Eu quero 2 milhões. Isso aí é uma mensurável de, talvez, subsistência. Quantos meses eu consigo ficar pagando as minhas contas. Mas poder isso dizer, realizar um sonho, vou viajar para tal lugar para estudar, vou levar minha tropa, meu bonde para tal lugar, para mim é esse, assim. E dormir no travesseiro com a consciência tranquila. Esse significado de sucesso mudou? Sempre muda, da né? Carreira para hoje. Quando a gente é jovem, a gente é meio burro. Não desmerecendo os jovens. Mas a gente acha que sucesso é isso, é ter... É porque o jovem é ansioso. X milhões na conta. Não, é que também a sociedade te faz. É você comprar uma roupa cara. É você ostentar e ter uma... Eu gosto de bolsa de luxo. Tá? Isso aí, vamos deixar... Tem gente que fala que bolsa é desperdício, eu gosto das minhas, deixa ela lá. Mas que acha que comprar um carro, comprar uma bolsa, que é o T. Pra mim, agora, acho que é sair do T pro C. E eu acho que quanto mais eu ficar mais sábia e não mais velha, a mensurável de sucesso vai mudar. Eu acho que se um dia eu maternar, vai mudar. Porque eu vejo, mãe, sucesso é você ser um bom ancestral. A Grazi Mendes fala muito disso. Então, com certeza muda. Sucesso enquanto eu tô no governo é uma coisa. Sair viva até o final do meu tempo. Vamos à próxima pergunta, que eles ficam preocupados. Ela fala mesmo, viu, minha gente? Lizzy fala mesmo, ela gosta. Mas vamos lá. Beatriz Brito fez essa pergunta. Com tantas transformações digitais em curso, que habilidade humana você acredita que ainda está sendo subestimada, mas vai ser essencial para o futuro no trabalho? Conexão e comunicação. Leitura do outro. Nenhuma inteligência artificial consegue reconhecer os sinais. Ontem eu estava vendo um vídeo de vendedores de você não ir despreparado para nenhuma reunião. Estudar com quem que você vai interagir, desenvolver essa conectividade, onde essa pessoa estudou, o que é relevante, qual a idade dos filhos, como que você pode conectar. Isso nenhuma IA vai fazer.
porque isso é humano para humano. É só no olhar e sutilezas ali. Você vê, tá cansado, não tá cansado. A IA vai dizer, provavelmente ele está cansado. Provavelmente ele está com sono. Mas você dizer assim, não, você tá com sono. Não, descansa, não vamos falar disso agora. Isso nenhuma IA vai fazer. Como tá a sua família, né? Você chegar e perguntar, querer saber do outro. Mas eu acho que essa comunicação realmente, para mim, é a maior, porque é a sua capacidade de influenciar os outros para você conseguir coisas importantes, né? E você saber comunicar isso. E sem forçar a amizade. Tem umas pessoas que querem forçar a amizade. Pelo amor de Deus. Eu acho isso tão chato. Tipo, esses dias eu tava no evento podre de cansada. E aí a pessoa, não, eu sei que você tá cansada, mas eu vou entregar meu... E, tipo, entregando o pitch da empresa. Cara, então você não entendeu nada. Isso é verdade. Isso é bom pontuar. Meu Deus. Vamos lá. Se você fosse montar um kit sobrevivência, assim, com tudo que fosse, assim, relevante para se dar bem na sua carreira, numa carreira, você que tá começando a carreira. Montei esse kit sobrevivência. O que vai ter nesse kit? Meu kit de sobrevivência? Vamos lá. Tem 3 pilares de carreira que eu coloco e eu vou colocar um quarto. O primeiro, são os 3 que eu falo sempre, é você ter bons sponsors, que eles falam, que são pessoas que falam seu nome quando você não tá na sala. Então, conquistar essas pessoas que têm maior autoridade, a pessoa que me indicou para Forbes, a pessoa que me falou meu nome pro governador Eduardo Leite, e a pessoa que, às vezes, eu nem sei quem é e fala. O segundo que eles falam são os coaches, ou você ter bons treinadores, bons consultores. Quando eu fui fazer o salto de gerente, de contribuidor individual para gerente, eu contratei uma consultoria que disse, você é impaciente, você é ansiosa, você não responde o entrevistador, você acha que ele devia ter lido o seu currículo, te dar mensagem ruim tecnicamente, você é muito acelerada, você não sabe de finanças, você tem que estudar isso, você tem que estudar aquilo. Então, ter um bom técnico, tal como quais os jogadores de futebol e os atletas, ter um bom técnico. Ter um bom mentor, alguém que tem habilidades que você não tem, que vai te dar mensagens ruins que você não dê. E a quarta camada, ensino técnico. Eu sou, acho que... E aí, o segundo me ajudou no quarto, que é a minha técnica me disse, para o nicho que você estuda, tais escolas são relevantes. Tais cursos são relevantes. O que você vai fazer para estudar nesse lugar? E aí eu não tinha grana, e aí eu fui ver toda a sistemática de bolsas, e por isso que eu tenho um currículo estrelado. Então, meu kit de sobrevivência teria esses 4 pilares, mas vocês veem que dos 4, 3 são sobre pessoas. Pessoas que me ajudaram a trilhar esse caminho e fazer essas escolhas certas de pessoas que te inspiram e aí multiplicar também para outras gerações. Ô, Lizzy, e nada disso é necessariamente pago. A gente pode conseguir tendo na cara e na coragem, né? E na cara de pau. Porque eu vejo muitas mulheres assim com medo. Eu falo, se você tá precisando de trabalho, converse com pessoas. Toda semana você tem que estar conversando com alguém. Mas eu tenho vergonha, eu não vou, ninguém Como é que a fala pessoa vai comigo. saber que você tá querendo um trabalho, né? E o que isso, Vai lá e essa, pergunta, e essa tudo bem receber um não. Dessa preparação para vocalizar o que você quer. Se você perguntar quais são os pilares, e aí quando eu trabalhava em vendas, eu gosto de estar aprendendo alguma coisa, então se eu não estou aprendendo, isso não funciona para mmim, eu tenho que ter um líder inspirador, eu tenho que trabalhar com uma pessoa que eu acho que é melhor que eu não consigo, graças a Deus eu posso escolher. Eu já fiz uma época que eu não podia, agora eu posso. E o terceiro, eu tenho que estar em contato com gente. Eu não sou uma programadora, eu não gosto de ficar atrás de um computador, tem gente que gosta. E essa que você falou é uma dica muito boa. Exercite de tomar um café. Tem um orçamento para tomar café com as pessoas. Vamos conversar. Como é que vocês fizeram o podcast? E começa na inocência. Não vai assim, quero que você me ajude a tomar um emprego. Cara, você tem um tempo pra gente ir tomar um café? Eu vou perto do seu trabalho para conversar, aprender o que você desenvolveu, como é que foi a sua carreira, como é que as coisas funcionaram. E sobre ter vergonha, isso eu falo muito com as minhas amigas. Se fosse a situação contrária, como que você agiria? Se fosse eu precisando do emprego e chegasse assim, me ajuda, o que você faria? Você falaria provavelmente, vai lá, toma um café, desenvolve, faz seu currículo. Por que você não dá uma força pra você mesmo? Por que você não confia no seu taco? Então, se coloca, a minha terapeuta fala, se coloca no lugar de observação, no lugar do terceiro. A gente dá tanta força pra tanta gente, por que a gente não dá força pra gente mesmo e não confia no nosso talento? Se eu tirasse o nome do teu currículo, ele não seria relevante? Sim. E aí usa a tecnologia, usa a IA como um mecanismo de alavanca. Como que eu posso abordar o fulano de tal? Qual texto no LinkedIn eu vou mandar pro fulano para que ele converse comigo? E outra dica muito relevante, que
Não vai atrás dos super famosos. Uhum. De super famosos, eu tô falando de super famosos / super ocupados. Tipo a gente. A gente tem uns 5 empregos. E mais 4 plataformas para cuidar. E mais um time de 10 pessoas na secretaria. E mais um time de umas 10 pessoas na rede. É muito difícil eu conseguir ajeitar a minha agenda. Olha a ginástica que a gente fez para gravar. Então a pessoa conseguir um café sobre carreira comigo é realmente muito difícil. E não é arrogância, é só difícil. Porque a minha prioridade, minha família, meu cachorro, meus 6 afilhados, é ir para Pelotas a cada 2 semanas. Sem contar tudo que você já falou de trabalho, de quantidade de trabalho que você tem. E enfiar nesse meio. Se você pega uma pessoa relativamente menos ocupada do que eu, a chance dela aceitar é muito maior. Lizzy, mas ela não é você. Mas ela tem características que eu tenho, ou que eu não tenho. Então, escolher a pessoa e não ir é tipo, Luísa Trajano é minha amiga do Magazine Luiza. Cara, eu sei que eu só vou conseguir um almoço com a Luísa uma vez no ano e olha lá. Porque eu entendo isso. Então, às vezes as pessoas não são meio compreensivas com esse caos. É má vontade. Poxa. Pô, velho. Chega a dar... Não, mas é falta de compreensão. É que a pessoa não tem noção de tudo que envolve. E não entendeu ainda também que pessoas que estão ao seu redor podem te ajudar muito mais. Às vezes, né? Compreende o ambiente, compreende suas dificuldades, suas forças. Exatamente. Às vezes, você tomar um cafezinho com a pessoa que está do seu lado pode te ajudar muito mais do que Luísa Trajano. Com certeza. E, Lizzy, eu queria saber, assim, quais são os rituais que você faz no seu dia a dia para se manter atualizada? Sei que você é nerd, mas, assim, onde é que você busca essas informações e também rituais de tranquilidade para tentar... também não enlouquecer, assim, nesse... Vamos do mais fácil pro mais difícil. Não enlouquecer. Eu falei pra vocês, esporte pra mim é uma coisa muito relevante. Eu treino boxe toda santa quarta-feira. Eu faço aula particular. Porque eu falo que eu lido com muita gente, então é a hora que eu só vou contar. 1, 2, 3, pula a corda, 3 minutos de corda, não sei o quê. Mas eu fofoco com a minha professora, eu gosto muito de fofoca. Esporte. Então, treinar boxe, fazer musculação, funcional. E tem pra quem me segue nas redes, até lá, gaiolinha de hamster, que é um aparelho que tem que é muito engraçadinho. Eu vou na gaiolinha quando eu tô em Porto Alegre, eu faço terapia toda segunda-feira e eu vou no psiquiatra uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Porque eu tenho transtorno de ansiedade e depressão, e isso é importante, porque dá pra gente ter diagnóstico e alta performance. Perfeito. Se não é preconceituoso. Perfeito. Queria um momento de... Perfeito. Porque muita gente já se coloca abaixo da outra porque tem um diagnóstico. Não, meu anjo. Se você tem hipertensão e toma remédio, por que você não toma remédio para depressão e ansiedade? Ou se tem o TDAH, ou se está no espectro autista. Coisa boa é ser diagnosticado e acompanhar, ter uma vida saudável. Para me atualizar, eu gosto muito de clubes de inovação que são curadorias e tal. Já fazendo propaganda até de uma amiga minha, que é da Oxygen Club, da Andréa Janer. É um clube de inovação que eu assino e tem aulas especializadas sobre tendências. Eu escolho festivais de inovação para ir durante o ano. Então, Web Summit, South Summit, South by Southwest, agora vai ter Hacktown. Escolher algum deles para ir lá e me atualizar, eu acho que isso deixa um pouco. E nas redes mesmo, acho que uma escolha intencional. Podcasts é uma coisa assim, eu passo muito tempo na estrada. Então, para ir para minha cidade são 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Aí eu boto sempre um podcast, fico lá, viajando e aprendendo sobre outras coisas. Uma coisa curiosa, eu não sou de séries e filmes. Eu também não. E tem uma história muito engraçada que eu não reconheci o Christian Malheiros do Sintonia, que é simplesmente o cara mais famoso do Brasil. E eu falei... Não faço ideia. O cara foi só top 10 global. Tipo isso, da série do Condzilla. E eu cheguei, eu sou a Lizzy. Ele, eu sou o Christian. O que você faz? Ele, eu sou ator. E eu, tipo, o cara mais famoso do Brasil e eu não tenho ideia, porque eu não vejo série nem filme. Então isso... Para mim, o YouTube e ver esses podcasts aí. E também, nesses tempos de transporte, já tem 10, 15 minutos, eu faço meu Duolingo, minhas aulinhas de espanhol, para ir aprendendo outra língua. Mas acho que conviver com gente que é mais legal que você, vai te trazer outros saberes. E uma camada cross, assim, para leveza, são os meus grupos de amigas, para trocar meme, figurinha e fazer fofoca. Traz leveza pro dia a dia. Gente, o meu grupo de amigas é só meme, é só bobagem, gente, é só fofoca. Tem a figurinha que são 2 Barbies, que é a hora da fofoca no fundo do Jornal Nacional. Uma vez ao dia eu tenho que usar. Que aí tem uma fofoquinha pra contar. Ou da minha vida amorosa, que é desastrosa, então é entretenimento. Oh, meu Deus. Mas isso só no Close Friends. Olha, não quero causar um desastre de a senhora perder o voo. Não posso. A gente vai ter que encerrar o programa, mas a gente encerra com um quadro aqui, Qual é a Sua Voz? E nós queremos saber, Lizzy,
qual a voz que é seu guia? É minha mãe, claro. Sem hesitar. Sem hesitar, gente. Na verdade, dos meus pais. Eles são uma dupla. Os meus pais são casados há 38 anos. Um casal afrocentrado, com 2 filhos, que construíram uma carreira, 2 filhos de sucesso, compraram 2 casas. Eu brinco que quando meus pais casaram, eles tinham uma moto. Roubaram a moto e ficaram os 2 sem nada. Então, eles são os meus guias. Eles são os meus conselheiros. Claro que a minha terapeuta dizia, você deveria ter falado da sua voz interior. Mas eu não vou mentir aqui. Eu sou muito apegada aos meus pais e à minha família. E eles me mostram se eu tô alucinando tal qual inteligência artificial ou não. Qual voz feminina é sua guia? Agora sim. Vou falar profissionalmente. Ótimo. Porque já falei pessoalmente. Eu falei pra vocês que minha melhor amiga é gestora de crise. E eu quero trazer a voz dela, que é Viviane Elias Moreira, uma gestora de crise de riscos, uma mulher preta, que é a minha voz da razão. Sempre que eu vou fazer alguma coisa muito errada, ou quando eu fizer e tiver medo de ser cancelada, ela é a minha mais velha, porque, né, tem 15 anos a mais do que eu. Não, tem 10 anos, ela vai me matar se eu falar 15. Tem 10 anos a mais do que eu, que me guia. E pra gente encerrar, o que é que pode calar a sua voz? Cansaço e falta de autocuidado. E já calou a minha voz 3 vezes. Eu sou uma pessoa, a gente tá falando aqui de saúde mental e terminar de autocuidado, eu já dei burnout 3 vezes. E isso calou a minha voz. Então hoje eu me cuido, estou atenta aos sinais para que ela não se cale de novo. Perfeito. Isso é muito importante, né, Liz? A gente entender quais são aqueles gatilhos. E saber dizer não. E dizer, gente, ó, eu tô achando que o meu quarto burnout vem aí. Cancela toda a agenda que eu vou fazer o que eu preciso descansar, eu preciso me cuidar. Perfeito. Muito bom. Gente, Lizzy maravilhosa. Que alegria. Passa muito rápido. Eu me emocionei mais, que é horror. Me emocionei em vários momentos e aqui assim, ó, fazendo a lágrima voltar. Queria agradecer demais a você por esse espaço na sua agenda que a gente sabe, já tinha consciência de quanto ela era apertada. Mas assim, chegou mais um afilhado que você... esse programa é homenagem a cuidar. Lucas, minha afilhada Lobo. Então, tudo de maravilhoso para você, no seu trabalho, na sua saúde, para sua família. Obrigada pela presença. E queria dizer a vocês que estaremos aqui mais e mais episódios vestidas de Cacai, que a gente nem levantou hoje para ninguém ver nosso look. Mas, ó, estamos todas de Cacai, como sempre, nessa segunda temporada, Cacai junto com a gente. Queria deixar um beijo para vocês e não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo. Envia para quem você acha que vai. Eu acho que vocês assistindo vai saber o quanto você tem que compartilhar esse vídeo para chegar em mais e mais pessoas, mais mulheres pretas, porque Lizzy é um exemplo de mulher para todas nós. Muito obrigada, viu? Obrigada, gurias. E a gente se vê na próxima, gente. Beijo. Beijo.